nós vamos tratar, então, do tema relacionado com a anistia, a graça e o indulto. Eu sei que alguns aqui talvez já saibam, né? Para quem já estudou direito, para quem já se formou, para quem é advogado, eventualmente para quem esteja assistindo essa aula com base nos estudos que tenham feito numa faculdade de direito, né? Talvez já saibam, né, dessas diferenças entre os institutos da anistia, da graça e do indulto, e são elas que vão estabelecer né, esses institutos ou é, estas, estas, estas possibilidades, né, essas hipóteses, é que vão estabelecer os requisitos necessários para que juridicamente se possa perdoar uma pessoa que tenha praticado um crime. E são então essas três espécies: anistia, graça e indulto. Olha só, vou começar com esse conceito, né? Aqui é como se fosse uma aulinha de direito mesmo, né? Tem um conceito, esse conceito ele é trazido pelo César Roberto Bittencourt, para mim um dos autores mais conceituados de direito penal, aqui no seu livrinho Tratado de Direito Penal, parte geral, ele vai explicar em poucas linhas, né, que a anistia, a graça e o indulto são formas das mais antigas da chamada extinção da punibilidade. Também é conhecida como clemência soberana ou indulgência príncipes. Muitas das vezes essa expressão que aparece nas decisões do próprio STF, né? Indulgência príncipes ou clemência príncipes, que é exatamente isso, o perdão das penas. E que se justifica, né? Ainda continuando no conceito, pela necessidade, não raro, de se atenuar os rigores exagerados das sanções penais, muitas vezes desproporcionais aos crimes praticados. Observe um detalhe, pessoal. Perdão, do ponto de vista jurídico, não é perdão, como eu estava falando anteriormente, sob o ponto de vista filosófico, bíblico. Ah, porque eu tenho um coração justo, bondade, né? E olha só, a Hannah Arendt, numa das passagens da condição humana, ela vai dizer que, na verdade, o perdão é um ato de amor. E só realmente quem teve essa capacidade no seu extremo, no seu mais alto nível, foi Jesus Cristo, né? Isso a própria Hannah Arendt vai dizer no seu livro, porque é o maior símbolo do amor. E se você ama, você perdoa, né? Como alguns dizem. Agora, sob o ponto de vista jurídico, não é assim, qualquer pessoa pode perdoar qualquer outra pessoa. Não. Existem requisitos para tanto. Existem também determinadas condições. E vocês percebam que, embora isso aqui seja um conceito doutrinário, do César Roberto Bittencourt, esse conceito pode ser diferente, né, para outros autores, ele já joga aí determinados elementos que vão precisar sim ser observados e vão precisar ser considerados. Primeiro ele fala em necessidade. Olha aí. Anistia, graça e indulto que devam se justificar pela necessidade. Tem que ter uma necessidade, é necessário. Tem que haver um motivo e uma necessidade para que uma autoridade, aí depois vamos ver, seja o Congresso no caso de anistia, seja o presidente da República no caso de indulto, individual ou coletivo, individual é a graça, é necessário, é preciso verificar a necessidade. Por exemplo, vou só abrir um parêntese aqui também, e aí é uma questão que vai ajudar a gente a discutir e entender o caso do Daniel Silveira, né? Olha só, se você pode ainda recorrer da decisão, um criminoso, por exemplo, condenado em primeira instância, um caso qualquer, que o sujeito ele é condenado em primeira instância, né, um juiz de primeiro grau, ele vai poder recorrer ainda, ele vai poder recorrer para o tribunal, ou Tribunal de Justiça, ou TRF, Tribunal Regional Federal, ou qualquer outro tribunal de segunda instância. Poderá chegar ao STJ, poderá chegar ao STF. Ou seja, se não há trânsito em julgado e em algum momento o sujeito pode ser considerado inocente ou pode ser absolvido, por que haveria necessidade do presidente da República ou do Congresso Nacional em propor uma lei de anistia se ainda pode haver recurso? Então não há necessidade, né? Então começa por aí.
Depois, ainda nesse conceito, César Roberto Bittencourt, ele ainda vai dizer, né, que a finalidade desses institutos, né, do perdão e tudo, é de atenuar os rigores exagerados das sanções penais. De fato, aí eu vou voltar aqui. Existem muitos defensores, inclusive, do chamado abolicionismo penal. Aqueles que consideram, né, que como o Luigi Ferraioli, por exemplo, no âmbito penal, que vão considerar que a pena, né, o direito penal em si, ele é totalmente desnecessário ou extremamente radical. Então não deveria existir a pena. Eu aí já acho bastante radical mesmo. Eu particularmente eu não coaduno, não sigo essa doutrina abolicionista, essa visão, ideologia abolicionista. Mas que há exagero, muitas vezes há. Isso é fato. Inclusive, alguns estão dizendo que, nesse caso do Daniel Silveira, eu vou entrar depois nisso, foi exagerado em termos de pena. Né? Enfim. Mas há muitos casos em que há exagero. Há uma exacerbação da pena, uma desproporção da pena. E aí seria justificável um eventual perdão, né? E, como eu já acabei de falar, muitas vezes desproporcionais, né? Claro, se você está exagerando, você está considerando que a pena ela se torna algo mais grave do que o crime que a própria pessoa cometeu, né? Tem um dos livros do Ronald Dworkin, se eu não me engano, é Levando os Direitos a Sério. Ele discute essa questão da proporção, acho que é esse mesmo do Dworkin, onde ele cita um exemplo. Imagine uma lei em que exista punição para as pessoas que jogam lixo na rua. E existe, né? Existe uma sanção para quem joga lixo na rua. Agora imagine se para quem joga lixo na rua fosse estabelecida uma pena de morte, uma pena de prisão perpétua. A pessoa jogou um papel de bala na rua, é considerado crime, como meio ambiente, ou assim, ou contra a saúde pública, e a pena, prisão perpétua. Imagine. Totalmente desproporcional, né? Ah, mas eu abomino gente que joga lixo na rua. Beleza, mas dá uma pena proporcional, adequada, né? Então é isso. É justificável, você tem que se buscar requisitos e limites para a adoção de um perdão, seja por anistia, por indulto ou por graça, né? E no Código Penal, né, esses institutos estão previstos lá no artigo 107, inciso 2º, como causas de extinção da punibilidade. Significa o quê? Que o sujeito condenado, a partir do momento em que há o decreto de graça, o indulto ou a lei de anistia, obviamente que vai haver a extinção da punibilidade. Significa o quê? Que a pena não vai poder ser executada. Beleza? Agora, é importante diferenciar, né? Acho que não são todos que entendem aí as diferenças. Aqui eu vou falar bem resumido, de forma bem resumida, né? As diferenças entre cada um desses institutos, a anistia, o indulto e a graça, ou a graça e o indulto, né? E vocês estão vendo aí, ó, a anistia é o esquecimento jurídico do ilícito e tem por seu objeto fatos. Essa é a principal diferença da anistia em relação aos demais institutos, né? Ou ao indulto mais especificamente, é que a anistia ela envolve fatos e não pessoas. Então a anistia ela está relacionada, ela é direcionada, por exemplo, ao crime específico. Então ela vai estabelecer, por exemplo, um tipo de crime, um determinado crime específico, em que ela considerará como perdoado seja em razão da passagem do tempo ou qualquer que seja, em que ela passa a considerar que aqueles fatos que foram eventualmente praticados e que se enquadrem naquele determinado crime serão considerados anistiados. Por exemplo, crimes políticos que aconteceu na época da ditadura, crimes eleitorais, crimes, dependendo da natureza do tipo de crime, né, que atinja uma determinado fato específico. E, repito, ó, no meu livrinho aqui da minha tese de doutorado, eu tratei da anistia, da lei de anistia, que foi justamente a lei que foi promulgada em 1979, já no finalzinho da ditadura, para que houvesse perdão de todos os fatos e crimes, tanto de natureza política
quanto àqueles que foram derivados, né, desses crimes praticados entre o período de 64 até 85, ou seja, naquele período de 21 anos. Eu concordo com essa lei de anistia? Não. Foi justamente essa minha tese, né? Houve uma ADPF, a DPF número 154, que foi submetida, né, ao STF para ser julgada em 2010, justamente pedindo-se a revogação, pedindo-se a reinterpretação da lei de anistia para que se possibilitasse investigar os crimes cometidos na ditadura. E para vocês verem, né, a anistia ela é tão ampla, tão grave, que ela não permite nem sequer que os crimes sejam investigados. E se eles já foram eventualmente julgados, eles são perdoados. Esse é o instituto da anistia. E ela é irrevogável, ela não, em tese, ela é incondicional, não pode, né, ser questionada, a não ser que seja questionada constitucionalmente. Né? Eu não vou também ficar entrando em detalhes aqui sobre a lei de anistia, isso vai ter que ficar para algum outro momento, algum outro vídeo específico sobre ela. A graça, aqui, pessoal, só um detalhe, né? Tem autores que diferenciam, tem autores que não diferenciam graça de indulto, né? Mas vamos lá, vou seguir aqui basicamente o que a maioria dos penalistas consideram, né? Que a graça, ela tem por objeto crimes comuns e se dirige a um indivíduo determinado, já condenado e com trânsito em julgado. Olha só, por isso que muitos estão dizendo, esse é o caso do Daniel Silveira, né? Que o decreto do Bolsonaro foi um decreto que trouxe o Instituto da Graça. Muitos estão falando indulto individual, né? Porque realmente existe aí uma discussãozinha se a lei atualmente ela contempla, né? A graça ela não existe autonomamente. A gente vai ver menções ao Instituto na Constituição, só que quando a gente vai para o Código Penal e quando a gente vai para a Lei de Execuções Penais, vai aparecer lá mais o conceito de indulto, e alguns consideram, então, indulto coletivo e o indulto individual, que é o caso da graça. A graça ela tem esse sentido, né, de ser um indulto individual, é voltado, direcionado para uma pessoa específica com nome, sobrenome, CPF. Agora, o detalhe, hein? Detalhe aqui que é o que vai pegar depois nas discussões aqui sobre o caso do deputado, né? A graça ela tem que ser aplicada, e assim como o indulto, né, em casos de indivíduos já condenados, via de regra, e com trânsito em julgado. E eu falei isso também quando eu expliquei aqui o conceito, né? Porque se não há necessidade, por que eu vou entrar, por que eu vou autorizar uma graça? Por que eu, presidente da República, ou Congresso Nacional, vou emitir aí um decreto, uma lei, anistiando ou indulto, ou dando indulto, né, para uma pessoa, se ainda tem recurso para ser julgado, né? Então é um ponto aí que precisa ser trabalhado, né? E por fim, o indulto, ele tem por objeto um grupo de indivíduos, então, né, via de regra, quando se usa a palavra indulto, é para o aspecto coletivo, indulto, então é para um grupo de indivíduos indeterminado, né? Um grupo geral, né, generalizado, de indivíduos já condenados e que também vai depender da natureza do crime e da quantidade de pena aplicada. Vejam, isso também é bastante importante, pessoal. Por quê? Primeiro, por que depende do crime? Por que depende do crime? Eu já vou falar daqui a pouquinho nos slides, mas já adianto. Existem casos de crimes que são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Então, tem crimes que, pela sua natureza, não podem ser anistiados. Crimes de terrorismo, crimes de tráfico de entorpecentes, né? Já vamos puxar aqui o slide onde se trata da Constituição. São insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos. Então, é por isso que se diz aqui, ó, anteriormente, que a depender da natureza do crime e da quantidade da pena. Porque também fica estranho, né? Um presidente, né? Eu não vou citar nomes, mas um presidente que é eleito dizendo combater o crime a ferro e fogo
E aí pega lá uma pena que foi um sujeito que sofreu uma pena por um homicídio, que homicídio, se for qualificado, ele vai ser hediondo, mas um crime qualquer, que tem uma pena aí elevada, e ele vai e perdoa o sujeito, né? Vai ficar estranho, né? No mínimo, né? Você está indo contra a natureza, né? De uma condenação por algo grave, e obviamente que a Constituição ela já vai enumerar o que ela considera como sendo grave, tortura, né? Tem crime mais grave? Na minha opinião, não existe um crime mais grave que a tortura, não existe. Um indivíduo que tem a capacidade de causar sofrimento físico, psicológico numa outra pessoa, apenas por vê-la sofrer, apenas para ter o prazer de vê-la sofrendo, ou usando ela como meio para a obtenção de alguma coisa, como, por exemplo, os agentes da polícia ou da segurança pública que torturam presos para poder obter provas, né? Ou seja, usa o indivíduo como meio para poder chegar na solução de um crime, e tortura, né? E causa dor, causa sofrimento numa outra pessoa. Não tem crime mais grave do que esse. Recentemente houve um absurdo, né? Aquele absurdo onde você estava falando aí da ditadura, e aí a Miriam Leitão, né, aquela jornalista da Folha, do Estadão, sei lá, ela foi simplesmente atacada, né, por lembrarem do período que ela foi torturada e simplesmente desprezando, praticamente torturando ela por uma segunda vez. Sendo que isso, para mim, é um crime mais desprezível, mais desumano que existe, a tortura. Então, como você vai aplicar um indulto, né? Vai conceder graça ou vai anistiar crimes de tortura. E por isso também é um absurdo que a lei de anistia, né? Sobre os crimes da ditadura, eles tenham perdoado os crimes. É inconcebível. São crimes contra a humanidade que foram praticados no período da ditadura. Em algum momento tem que surgir aí um STF corajoso, um presidente, um governo corajoso o suficiente para, de novo, colocar em discussão a questão da lei de anistia. Não dá mais para convivermos uma democracia como a nossa com uma lei absurda como essa, né? Enfim, eu acabo tendo que entrar com as minhas opiniões e os meus estudos também no meio da coisa, né? Enfim, mas vocês já entenderam, né? Tem que haver critério. Qualquer um perdoar, esse perdão judicial, perdão jurídico, é exceção. É uma exceção. São casos excepcionais. E quanto mais excepcional é um determinado instituto, mais criterioso ele tem que ser. Não pode ser a torta e a direita, principalmente a direita, né? Não pode. Tem que ter critério, tem que ter um motivo, tem que ter necessidade, tem que ter ponderação, tem que ter razoabilidade, tem que fazer sentido você dar esse benefício, essa clemência para alguém. Aliás, aqui só uma rápida citação histórica, né? Esses institutos, pessoal, eles existiram, eles surgiram ainda no período do absolutismo, né? Por isso que se chama, vocês viram aí o conceito, deixa eu até voltar aqui, ó, no conceito do Bittencourt, como indulgência príncipes. Da onde que vem isso? Do período absolutista, onde o príncipe, o rei ou a rainha eram eles eram os carrascos, né? Eles condenavam e eles tinham uma prerrogativa de perdoar. E claro, eles faziam isso quando percebiam que eles tinham exagerado na dose. Quando eles prendem uma pessoa, por exemplo, extremamente popular, e eles temiam que a partir daquela prisão injusta poderia surgir uma revolta popular. E o que acontecia com os reis e rainhas quando eles contrariavam o interesse da massa? Guilhotina, né? Então eles demonstravam indulgência e perdão, príncipes, ou a princesa, ou a rainha, ou o rei, para poder mostrar que eles eram soberanos, nobres de coração, e por isso eles davam essa indulgência, essa clemência e esse perdão. Então, até com relação ao absolutismo, havia um determinado critério excepcional para que isso fosse praticado, né? Lembrando aqui também das arenas romanas, né? Vocês lembram lá, né? Que havia aquelas execuções públicas, né? Naquelas arenas de gladiadores, e aí cabia ao imperador, né? Ele fazia assim, né?
ou assim, né? Ou ele condenava, ou ele, quando o sujeito estava ali praticamente para ser morto, então ele dava, né, autorização ou autorização para o perdão ou, né, ou corta ele a cabeça e tchau, né? Então era o soberano que tinha essa capacidade, sempre, obviamente, como estou dizendo, com um determinado critério, uma razão, um porquê para isso, né? Muito bem. E quem que pode conceder? Eu já expliquei, já falei aqui, né? Mesmo que tenha sido rapidamente, mas o fundamento está aí na própria Constituição Federal, na Constituição da República Federativa do Brasil. Nós temos aí as hipóteses, né, de quem pode conceder a anistia, a graça e o indulto. A anistia é o Congresso Nacional, né? Que poderá estabelecer uma lei de anistia, né? Aí pelo artigo 48, inciso 8º da Constituição. E aí, quando o Congresso ele autoriza, né, ele promulga uma lei de anistia, ela independe do interesse e da vontade do anistiado, então você não precisa perguntar se ele aceita ou não, independe do pedido também desses anistiados, né, porque isso é um tema que vai ser debatido e vai ser decidido pela votação no âmbito do Congresso Nacional, e uma vez que ela for concedida por lei, não poderá ser revogada, né, porque virou lei, a não ser que tenha ali algum vício de constitucionalidade, ou alguma coisa do tipo. Mas uma vez em que o decreto, ou melhor, que a lei de anistia seja estabelecida, não poderá ser mais revogada, né? E a graça e o indulto, quem tem a competência para decretar a graça e o indulto é o presidente da República, é prerrogativa do presidente da República. Então, nesse aspecto aí, nem tem o que discutir. A Constituição, realmente, ela dá ao presidente da República a prerrogativa de emitir decreto, estabelecendo graça e o indulto. Agora, ele pode também delegar, né? É uma atuação delegável do presidente da República. Ele pode, por exemplo, permitir que o ministro da Justiça, por exemplo, emita um decreto, né, de graça e indulto. Ou seja, é uma prerrogativa do presidente, mas ele também poderá transmiti-la para os seus ministros. Então, em termos gerais, né, pessoal, aqui de uma forma bem resumida, né, nós sabemos, então, que essas diferenças, que há essas distinções entre os institutos de anistia, da graça e indulto. Basicamente, a anistia ela vai estar relacionada com fatos e não pessoas. É importante essa distinção, ou seja, não é individualizada, nem sequer há determinados grupos. É claro que se eu estabeleço determinados fatos de maneira geral, eu vou ampliar aí e vou atingir um grupo grande de indivíduos, né? E o indulto também, quando ele é coletivo, que é o mais comum, né? Até anos anteriores, eu vou citar depois exemplo, por exemplo, do governo Temer, no final do ano, ele é o chamado indulto natalino, né? Isso aconteceu também no governo Dilma e outros governos passados, esse indulto coletivo, em que no final do ano o presidente vai lá e ele estabelece um determinado grupo de indivíduos que acabam sendo beneficiados por essa clemência, né, que é praticada pelo presidente da República. Isso já foi também tema questionado no STF. Eu vou falar disso depois, tá bom?